Depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, a nova geração de Israel estava diante do rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida. Moisés, já idoso, sabia que não atravessaria com eles. Então, antes da conquista de Canaã, reuniu o povo e fez longos discursos, relembrando a lei, contando a história da caminhada e chamando todos a viver em fidelidade. Esse é o coração do livro de Deuteronômio, as últimas palavras de Moisés ao povo de Deus. O nome do livro significa segunda lei, não porque fosse algo novo, mas porque era uma repetição e renovação da aliança. Moisés falava vezes a uma geração que não tinha presenciado os milagres do Egito, nem o Sinai com seus próprios olhos. Por isso, ele recordou tudo o que o Senhor havia feito desde a saída do Egito até aquele momento. Ele começou lembrando como o Senhor os guiou, desde Horebe, passando por cadastros e organização das tribos, até as rebeliões e lutas. Moisés contou como os pais haviam recusado entrar em Canaã quando os espias voltaram com medo, e como por causa da incredulidade aquela geração morreu no deserto. Apenas Josué e Calebe permaneceram como testemunhas vivas da promessa. Esse lembrete servia de advertência. A nova geração não podia repetir os erros do passado. Moisés também recordou as vitórias recentes. Lembrou como derrotaram Sion, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, tomando posse das terras a leste do Jordão. Essas conquistas mostravam que Deus já estava cumprindo suas promessas, fortalecendo a confiança do povo para os desafios futuros. Depois, Moisés relembrou os 10 mandamentos. Ele repetiu cada um deles, mostrando que a base da aliança era amar a Deus acima de tudo e viver em obediência. Logo em seguida, ele pronunciou as palavras que se tornaram o coração da fé de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Esse mandamento era o centro de toda a lei. E Moisés orientou que fosse ensinado aos filhos, falado em casa, lembrado ao deitar e ao levantar a vida inteira. Deveria girar em torno da fidelidade ao Senhor. Moisés advertiu contra a idolatria. O povo estava prestes a entrar em uma terra cheia de nações que adoravam outros deuses, e seria tentado a seguir esses costumes. Ele falou com firmeza que Israel deveria destruir os altares pagãos e não se misturar com a idolatria. A fidelidade ao Senhor seria a condição para permanecer na terra. Ao mesmo tempo, Moisés destacou o cuidado e a graça de Deus. Ele lembrava que Israel não foi escolhido por ser o maior ou o mais forte dos povos, mas porque o Senhor os amou e manteve a promessa feita aos patriarcas. A eleição de Israel era expressão da misericórdia de Deus, e a resposta deveria ser obediência e gratidão. O livro também traz orientações práticas. Moisés falou sobre a importância da justiça, do cuidado com os pobres, da honestidade nos negócios, da pureza no culto. Estabeleceu leis sobre festas anuais, como a Páscoa, Pentecostes e tabernáculos, que deveriam ser celebradas fielmente para lembrar os feitos do Senhor. Orientou também sobre o funcionamento dos tribunais, o papel dos sacerdotes, as responsabilidades do rei, quando houvesse e até sobre os profetas que surgiriam no meio do povo. Um ponto central foi a renovação da aliança. Moisés explicou que, ao entrar em Canaã, o povo deveria reunir-se em 2 montes, Ébel e Garizime, e proclamar bênçãos e maldições. As bênçãos seriam para quem obedecesse, colheitas abundantes, vitória sobre os inimigos, prosperidade e alegria na terra. Mas as maldições seriam para os desobedientes: fome, seca, derrota, doenças e até o exílio entre as nações.
Esse momento solene deixava claro que a vida em aliança trazia consequências sérias, tanto positivas quanto negativas. Moisés também anunciou que no futuro Israel poderia cair na idolatria e ser espalhado entre os povos. Mas mesmo assim, se de coração se arrependesse e buscasse o Senhor, Ele os restauraria. Essa promessa mostrava a paciência e a fidelidade de Deus, que não abandona sua aliança. Outro tema importante é a promessa de um profeta semelhante a Moisés, que surgiria no futuro. Alguém a quem o povo deveria ouvir. Esse anúncio apontava para além de Josué, chegando até a figura do Messias prometido. Na parte final do livro, Moisés renovou a aliança de forma solene. Ele colocou diante do povo a escolha: vida e bênção, ou morte e maldição. Suas palavras foram fortes. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus e obedecendo à sua voz. Era um chamado direto à decisão pessoal e comunitária. Sabendo que seus dias estavam chegando ao fim, Moisés encorajou Josué diante de toda a nação, dizendo: sê forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Ele escreveu a lei em um livro e a entregou aos levitas, ordenando que fosse lida em voz alta a cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, para que todo o povo nunca esquecesse os mandamentos do Senhor. Moisés também compôs um cântico profético que servia como testemunho da aliança. Esse cântico lembrava a fidelidade de Deus e a tendência do povo de se desviar, mas também trazia esperança de restauração. Foi uma forma poética e solene de encerrar sua missão como profeta e líder. Antes de partir, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde o Senhor lhe mostrou toda a terra de Canaã. Ali, com os olhos, ele contemplou o cumprimento da promessa feita a Abraão, Isaque e Jaco, mas não pôde atravessar. Moisés morreu ali, no monte, e o Senhor mesmo cuidou de seu sepultamento. A Bíblia diz que nunca houve outro profeta como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face e que realizasse sinais tão grandiosos. Assim termina o livro de Deuteronômio, encerrando o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Ele conclui a história da saída do Egito e da caminhada pelo deserto, preparando o povo para a nova etapa sob a liderança de Josué. A mensagem de Deuteronômio é profunda e atual. Ela nos lembra que a fé não é apenas tradição do passado, mas compromisso renovado a cada geração. Mostra que o amor a Deus deve ocupar o centro da vida e que a obediência não é fardo, mas resposta de gratidão. Ensina que bênçãos e maldições são consequência das escolhas humanas, mas que a graça de Deus sempre oferece o caminho da vida. Deuteronômio é o livro da decisão. Moisés, às vésperas de sua partida, deixou um apelo eterno: escolher a vida, amar ao Senhor de todo o coração e andar nos seus caminhos. Essa é a herança deixada ao povo de Israel. E essa é a mensagem que ecoa até hoje, para todos que buscam viver em aliança com o Deus eterno.